dificuldade no domingo, e é por conta disso, já me explicaram que era por conta de atualizações que se fazem semanais no sistema, não sei, né? Mas estamos aí. Irmãos, nós vamos seguir no estudo da carta aos Filipenses. Nós já há alguns domingos, irmãos, temos estudado uma parte específica da carta, uma passagem específica, e muito proveitoso tem sido, porque cada um dos pontos que nós estamos abordando, que são porções dos versículos aqui do capítulo 3 da carta aos Filipenses, né, tem rendido a nós discussão, debate, aprendizado, né? Porque nós estamos falando já nesses domingos a respeito das verdadeiras riquezas do crente, né? O que verdadeiramente nós temos que buscar em nossas vidas e que dão a completude necessária para a vida. Isso porque, meus irmãos, nós já falamos isso, os irmãos que têm acompanhado já têm essa visão a respeito dessa passagem. O apóstolo Paulo, ele nos diz aquilo que para ele era riqueza, para o que era importante para ele fala da sua condição de judeu respeitável, e ele entendia que isso era tudo para ele, né? Isso era a coisa mais importante para ele. Tanto assim o é que ele se dispôs a perseguir a igreja, a levar pessoas crentes presos, alguns desses crentes condenados à morte, e isso ele fazia porque ele entendia que estava sendo zeloso para com Deus, e ele entendia que era rico para com Deus, assim procedendo, né? E nós começamos o estudo dessa passagem, né, dizendo ou indagando quais são as nossas riquezas, o que é importante para nós na vida. E nós fizemos uma lista de coisas que todos nós, como pessoas, entendemos que são importantes, né? Falamos da família, falamos do emprego, falamos da saúde, falamos da saúde emocional, enfim, todos esses aspectos que nós almejamos, pelas quais nós trabalhamos todos os dias, né? Nós acordamos, vivemos, movemos o nosso dia a dia pensando nessas coisas, buscando essas coisas, porque nós entendemos que elas são importantes para nós. E de fato elas são. No entanto, quando nós estudamos essa passagem aqui, nós entendemos que todas as coisas que nós reputamos como importantes, em primeiro lugar, elas são frágeis e passageiras. Tudo é passageiro, meu irmão. A saúde que nós temos hoje, amanhã não temos mais. A riqueza que nós temos hoje, amanhã não temos mais. A família que temos, os entes queridos que temos, amanhã não os temos mais. Enfim, coisas que nós às vezes nem valorizamos, e muitas vezes elas simplesmente se vão sem que nós nem nos demos conta, né? Nós mudamos, as coisas mudam, e aliás, nós todos que aqui estamos, irmãos, estamos ficando especialistas em mudanças, né? Porque nos últimos 1 ano, 2 anos aí, o mundo, o trabalho, os relacionamentos, a política, tudo tem mudado de uma forma tão rápida, tão que a gente nem consegue acompanhar direito, e nós temos que nos adaptar. A palavra adaptação tem sido uma palavra muito presente no nosso dia a dia, porque as coisas estão mudando, e nós temos percebido, quanto mais o tempo passa, que muitas coisas que nós fazíamos, costumes que nós tínhamos, né, nós não teremos mais, nós vamos ter que adaptar, nós vamos viver um novo tempo aí daqui para frente. Então, veja, se às vezes a gente estava tão acostumado com a nossa rotina, né, antes de termos pandemia, por exemplo, né, para muitas pessoas a rotina é importante, né? Hoje nós estamos tendo que mudar e abrir mão da nossa rotina. Isso é só um exemplo, meus irmãos, de coisas que são importantes, mas que são passageiras, que são transitórias na nossa vida. E quando nós lemos essa passagem aqui do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, nós começamos a ler, né, uma lista de riquezas, verdadeiras riquezas, que quando nós temos na nossa vida, todas as outras coisas que são verdadeiramente importantes, né,
elas vêm em decorrência. Eu diria que essa passagem aqui, ela completa um pouco daquilo que Jesus fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né, vos serão acrescentadas. Aliás, uma vez eu ouvi uma pregação dizendo que nem é correto nós dizermos as demais coisas, porque na verdade o texto ali em Mateus ele vai nos dizer que estas coisas, né, e não as demais. E que estas coisas são, mas Jesus fala, olha, não se preocupem com o dia de amanhã, com o que vocês hão de comer, com o que vocês hão de vestir, né? Ele fala do sustento diário, né? E aí ele diz que estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o sustento diário, as coisas do dia a dia, da vida terrena, né? Da nossa vida enquanto humanos aqui nessa terra, elas serão acrescentadas a nós na medida em que nós buscarmos o reino de Deus. E o que nós temos aprendido aqui, meus irmãos, nesses pontos que nós temos trabalhado, são os pontos importantes do reino de Deus. O que é esse reino de Deus que a gente tem que buscar para que nós possamos ter as coisas importantes do dia a dia acrescentadas nas nossas vidas, né? E essa é a grande promessa, né, que nós podemos entender nas Escrituras, de que o Senhor não deixará faltar em nossas vidas nada do que for verdadeiramente importante, mas que nós não devemos nos preocupar com estas coisas, né? Não devemos estar ansiosos com estas coisas. Nós devemos fazer aquilo que nos compete, buscar o reino dele. E aí ele vai cuidando do demais, tá? Então vamos continuar, irmãos. Aqui nós, na semana passada, estávamos lá no versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses. E nós vamos fazer a leitura novamente do 10 e do 11, e assim nós vamos concluir essa primeira parte aqui das riquezas para que nós possamos seguir para outro tema, que quem tem a sua Bíblia aí vai ler lá do 12 em diante, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do aperfeiçoamento. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né, do aperfeiçoamento da vida cristã, mas ele dá aqui, já no nesses versículos, o start para essa nova temática aqui que nós vamos trabalhar, tá? Então, os irmãos que têm sua Bíblia aberta aí, Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vou compartilhar aqui com os irmãos. Opa, fiquei mudo de repente. Nós já estamos aqui nessa tabela, digamos assim, já há algum tempo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela em forma de slide. Bom, irmãos, eu não sei como que eu fiz aqui, mas os irmãos estão visualizando aqui, né? As verdadeiras riquezas do crente. Nós já estamos trabalhando nessa tabela aqui, digamos assim, né? Tabela, para quem é da área de exatas, adora ouvir essa tabela, planilha, né? Então, quem gosta bastante desse tipo de apresentação, está aqui a nossa planilha, digamos assim, e nós temos trabalhado nela aqui, baseado nos versículos
aqui do capítulo 3 de Filipenses. Nós, na semana passada, falamos um pouco do versículo 11, né? Participar dos seus sofrimentos, tornar como ele em sua morte. Nós vamos prosseguir lá no versículo 11, né? Ter a certeza da ressurreição. Tá bom, meus irmãos? Ter a certeza da ressurreição. Está lá no versículo 11, que diz assim: para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos falar um pouco sobre isso, meus irmãos? Eu vou sair aqui da apresentação por um pouquinho, depois a gente volta nela. A ressurreição, meus irmãos, nós precisamos entender, embora todos nós saibamos, né, quando nós falamos em ressurreição, né, nós pensamos em Cristo, né, que é o primogênito entre os ressurretos. O que quer dizer isso, né? Dentro daquela promessa de que ressuscitaremos, né, para sermos julgados, o primeiro a ressuscitar é o Senhor Jesus, tá? Veja, meus irmãos, que a primeira coisa que eu quero esclarecer, explicar, é que quando nós vemos algumas passagens, por exemplo, como Lázaro, né, que foi ressuscitado, né, só acalmando os irmãos, é o Lázaro da Bíblia, tá, meus irmãos? Esse daí é o que está lá nos evangelhos, né? Esse daí ressuscitou, tá? O outro não ressuscitou, tá? Mas nós vemos, esperamos que não, né? Que receba, né, do Senhor aí a recompensa. Mas o Lázaro bíblico ressuscitou. Nós vemos outra passagem, meus irmãos, de um jovem chamado Eutico ou Eutico, né, em Atos, que foi ressuscitado por oração do apóstolo Paulo, aquele jovem que caiu da janela, né? Ele estava sentado, dormiu, né? Adormeceu e acabou caindo do terceiro andar de um prédio, e então o apóstolo Paulo vem, ora, né? E esse jovem ressuscita. Temos a passagem da filha de Jairo, né? Aquela criança que foi ressuscitada por Jesus. Estas ressurreições, meus irmãos, elas têm o sentido delas é o sentido do milagre, tá? Do milagre que Jesus faz na vida dessas pessoas, considerando a circunstância pessoal. Por que a ressurreição de Lázaro ela é um grande milagre, não só pelo fato dele ter voltado a viver, né, dentre os mortos, mas é porque os irmãos sabem muito bem que Lázaro ele era o único homem de uma família de 3 irmãos, né, Lázaro, Marta e Maria, e aquelas 2 mulheres, né, nós vemos que elas não eram casadas, né, elas não tinham família, e provavelmente Lázaro era o provedor dessa casa. Essas mulheres, sem a figura do provedor, elas poderiam passar grande dificuldade nas suas vidas. Então, o milagre tem amplo sentido, duplo sentido, né? Tem o sentido da ressurreição em si e o sentido de salvar aquela família, né? Quando nós vemos, por exemplo, o filho da viúva, né, que Jesus ressuscita, né? Uma mulher viúva, né, nos tempos bíblicos, que só tinha um filho, o filho homem, né? E esse filho, ela perde, essa mulher se torna uma pessoa absolutamente sem referência dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade. Então, Jesus dá novamente a vida àquele jovem, né, aquela criança, e dá sentido novamente à vida social daquela mulher. Então, há um sentido aí nesses milagres, né? E ele é diferente do que nós estamos lendo aqui no versículo 11, porque essas pessoas que ressuscitaram, né, por obra de Jesus ou dos apóstolos, elas voltaram a morrer, tá? Lázaro morreu novamente, né? O filho da viúva morreu, a filha de Jairo morreu, o jovem Eutico morreu, né? Aquele era um milagre, eram milagres que manifestavam a glória de Deus para aquelas pessoas que estavam ali vendo aquilo. Aqueles milagres, eles salvavam aquelas famílias, mas eles não tinham esse sentido da eternidade, da glorificação que tem aqui o versículo 11 do capítulo 3 de Filipenses. A ressurreição de Jesus é diferente, porque Jesus ressuscitado não voltou a morrer.
Ele foi levado aos céus no corpo glorificado que recebeu após a ressurreição. Tá? Foi levado aos céus. Né? Nós lemos ali nos evangelhos, né? No final dos evangelhos, né? Sempre o relato da ascensão de Jesus. Ele vai aos céus, mas ele vai num corpo glorificado, tá? Num corpo incorruptível, né? Que é o que ele recebeu ali na sua ressurreição. E a promessa do Evangelho, meus irmãos, é que também nós, os que passarmos pela morte, ressuscitaremos e receberemos, né, um corpo glorificado, né, uma nova existência aqui glorificada por Deus, um corpo incorruptível, né? Essa é a promessa que o Senhor nos faz e que é um dos pilares da fé cristã, meus irmãos. O apóstolo Paulo ele nos diz textualmente na sua carta, em 1 aos Coríntios, lá no finalzinho da carta 1 aos Coríntios, nos últimos capítulos, ele vai dizer que se nós não acreditarmos que ressuscitaremos, também Jesus Cristo não ressuscitou. E se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é vã. Tá? Não tem sentido a nossa fé se nós acreditarmos que a existência que o Senhor nos deu se encerra na morte. Tá? Então, é fundamental para a fé cristã acreditarmos na ressurreição. A fé cristã, aquele que nega a ressurreição, nega o cristianismo, nega a fé cristã. Então veja aqui, meus irmãos, que nós, considerando a esperança, né, que nós temos como uma riqueza, o que o apóstolo Paulo está nos colocando aqui no versículo 11, é de que é para nós uma grande riqueza que nós devemos apegar nas nossas vidas a certeza da ressurreição. Tá? A certeza da ressurreição, de que, ainda que morramos aqui neste corpo, ressuscitaremos, né, num novo corpo e reinaremos com o Senhor, assim como Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje reina com o Senhor na glória. Isso é muito importante, tá, meus irmãos? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, meus irmãos, aqui, para abrirmos o nosso debate e conversarmos um pouco, porque essa era uma dúvida que eu tinha, né? Por que uma ressurreição? Veja só, meus irmãos, e essa era a dúvida que havia um grupo que não acreditava na ressurreição, que era o dos saduceus, né? Qual é a necessidade de ressuscitar se eu tenho a certeza de que se morrer aqui hoje eu já estarei na glória com o Senhor, né? Por que eu preciso ressuscitar, né, aqui, né? Por que isso, já que eu vou para o céu, né? Amém, irmãos, vamos para o céu, né? Eu espero que, se você quiser abrir o seu áudio e dizer amém, eu fico muito feliz, viu? Porque eu tenho medo, né, de pessoa, não sei, né? Eu ainda não tenho certeza. Irmão, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter certeza de que vai para o céu, né? Se você não tem, busque a palavra de Deus, ore ao Senhor e diz, Senhor, me enche da certeza de que eu vou para o céu, né? Então eu vou para o céu. Se eu já vou para o céu, por que eu preciso ressuscitar? Né? Como se eu dissesse, não quero ressuscitar, não. Eu vou para o céu, quero ficar lá, não é? No céu. Então, qual é a necessidade de ressurreição? Né? Por que o Senhor nos fala isso e por que isso é tão importante para nós, essa obra de ressurreição aqui na terra, novamente, meus irmãos, né? Será que nós estamos aderindo à doutrina lá, Testemunho de Jeová, de que o paraíso é aqui na terra mesmo? Como que é isso? Os irmãos têm alguma ideia? Já pararam para pensar sobre isso? Já se indagaram sobre isso? Vamos lá, meus irmãos, gostaria de ouvi-los. Não sei se alguém não entendeu a pergunta, também pode dizer. Eu não entendi bem o que você está querendo colocar aí. Também pode Ô, dizer. Oi, irmã Jonatas. Lígia. Sim, sou eu. Bom dia, minha irmã.
Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Amém. E absoluta, não por meus méritos, mas apesar de mim. Amém. Inclusive, Jonatas, eu conheço um casal testemunha de Jeová. Eu conheci eles na casa de uma irmãzinha nossa em Cristo, ali na Viladinha. Ela é bem idosa. E eu nunca toquei no assunto de religião com eles. Aí um dia eles não quiseram me aliciar. Aí eles abriram a porta, né? Eu falei, olha aqui, Valéria, olha aqui, Terê. A partir de hoje, vou orar para vocês e orar no céu comigo e com a irmã Aida, porque a gente vai para o céu, não vamos, irmã Aida? Ela falou, imagina. Eu falei, sim, querida, vou começar a orar. E você sabe que a oração do justo pode muito seus efeitos. Você vai morar no céu com a gente. Pode ter certeza. Porque se você não for, vai ficar muito ruim para você. Eu tenho certeza. Entendi perfeitamente o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. A gente nessa vida tem muito aborrecimento, né? Muito sofrimento, muitas aflições, como disse Jesus, mas isso vai passar. E a hora que a gente fechar o olho aqui, a gente abre na presença do Senhor, eu tenho certeza. Aliás, digo isso também para os moleques lá na Fundação Casa. Ah, olha aqui, meu filho, se eu morrer aqui agora, cair durinho aqui agora, antes do IML chegar, eu já estou no céu. Eu tenho convicção disso. E repito, não por mim, pela graça. Entendi? Entendi a sua colocação? Respondi direito? Sim, irmã. E aí eu pergunto para a irmã, né? A irmã vai estar na glória, né? Com Amém. certeza. E eu creio que eu estarei e que a irmã estará também, que nós vamos encontrar lá, né, irmã? Amém. Uhum. Mas então, se nós vamos para a glória, irmã Lige, né? Como a senhora disse, é bem assim mesmo, né? Se cairmos durinhos aqui, antes do IML chegar, e olha, bem antes do IML É chegar, porque eles demoram. demora, viu, irmãos? Nós já vamos estar lá no céu, né? Demoram. É. Então, se nós vamos estar no céu, por que a palavra de Deus nos dá essa indicação de que ressuscitaremos aqui, nesta vida novamente, aqui na terra, né? Por que não permanecer direto lá no céu, né? Essa é a dúvida que muitas vezes eu tinha, né? Já cheguei até a perguntar em classe de EBD, muitas vezes eu lembro o Herbert dando aula, eu perguntava isso, né? Não tem esse entendimento. Por que nós vamos ressuscitar se aqui, morrendo, já estaremos na glória? Por que a necessidade de ressuscitarmos? Essa é a indagação que eu gostaria de ver. Não sei se os irmãos têm ou já pararam para pensar nisso, né? Eu vou para o céu, já vou estar lá. Para que voltar para cá, né? Mas, Para ô que Jonatas, ressuscitar? mas o Pois não. apóstolo Paulo ele não fala aqui, cadê? Para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Aí eu estou aqui na NVT. Na NVI, ele tem para de alguma forma alcançar a ressurreição, dentre os mortos. Mas eu entendo, Jonatas, que a nossa ressurreição vamos estar no céu, mas com o corpo glorificado, igual o de Jesus. Aliás, tem um texto na Bíblia que eu não sei onde que dá esse entendimento. Nós não vamos ressuscitar para ficar aqui, nós vamos ressuscitar e vamos ser como Jesus. Acho que João 17, aquela última oração de Jesus, fala alguma coisa nesse sentido, né? Estou equivocada? Então, a irmã entende, mas que nós. Deixa eu ver se eu entendi o ponto de vista da irmã. É de que essa nossa nova vida lá no céu, após a morte, já é a ressurreição? É isso, irmã? Porque Jesus não ressuscitou? Ele não está vivo lá no céu? Sim. Né? Mas então, Jesus não ressuscitou aqui na terra? Sim, sim, mas acontece que ele aqui na Terra ele tinha duas naturezas. Ele veio para nos salvar e ele já sabia que ele ia voltar, certo? Certo. No Evangelho de João ele fala muito disso, né? Ele vai voltar. E eu entendo que com a gente nós não vamos ressuscitar aqui na Terra. A gente vai ressuscitar, a gente vai ter vida, mas vida lá no céu, não uma vida terrena. Porque a gente não vai ficar aqui, a gente não é TJ, né não? Muito bem, A gente irmão. é batista. Mas explica, então eu não entendi direito. Explica, Jonathan. Não, Vou desligar aqui. estamos em discussão aqui, meus irmãos. Por quê? Por que nós estamos em discussão? Porque é um ponto de dúvida, né? À primeira vista, parece que é uma colocação incoerente. Se eu tenho a certeza
de que eu vou viver no céu e não na terra, por que eu vou ressuscitar na terra, né? Então, é Mas aonde essa fala, dúvida que nós temos que sanar aqui hoje, né? ô Jonathan, mas aonde fala que a gente vai ressuscitar na terra? Eu não li isso na Bíblia. Não Tá, vamos entendi. falar sobre isso, irmã. Você me perdoe, Jonathan, mas eu tinha dado uma saidinha e por isso que eu não peguei todo o seu pensamento. Me perdoe. Tá, mas nós vamos ver isso daí, tá, irmã? Tá bom. Alguém mais? Eu acho que alguém pediu a Jonas, palavra. Oi, a Kedma, bom dia. bom dia. Jonatas, eu também com muito cuidado também entendo da seguinte forma, né? Eu penso que o fato da gente ter o corpo também glorificado e ressuscitar desta forma, ter um corpo de verdade, só que glorificado igual de Cristo, representa a questão de nós vencermos também em carne. Cristo Uhum, já venceu por nós, mas a igreja ela é militante aqui na Terra. Claro que não somos não chegamos nem aos pés de Jesus no sentido do que ele venceu, mas nós vamos vencer também por uhum, Cristo e também por isso teremos esse corpo glorificado. E penso também que existe uma ligação com o início de tudo, em que havia uma perfeição e que havia ali o Adão e Eva no jardim do Éden, aqui na Terra. É que é meio complexo, né? Mas eu acho que volta a um plano original, a questão do vencer em carne, termos vencido como igreja também militantes na Terra. E um outro ponto que a irmã Lígia citou, eu não sei se você vai citar, e eu não sei direito, tá? Mas uhum. sempre ouvimos falar que em Apocalipse existe um tempo em que Cristo ele vai reinar após ainda um período difícil. Cristo ele reina novamente em terra. Aqui na Terra, nós temos até aquele hino que, não sei se todos os irmãos conhecem, né? 1000 anos de paz, 1000 anos de paz, né? E esse período nós estaremos aqui, a igreja com Cristo reinando na Terra. Então, assim, eu não sei se eu respondi, mas é só ajudando a pensar, e aí vem outros irmãos aí que vão colocar também suas opiniões. Muito bem. Só respondendo, inclusive, a colocação da irmã, né? Há uma passagem que, inclusive, é a passagem que os testemunhas de Jeová usam muito, que é lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né? Se os irmãos quiserem até abrir lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 13. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Aqui. O texto diz assim, irmãos, versículo 13, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? Os que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Trará de volta à vida, né? Aqueles que já morreram, né? Dizemos vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras.
Amém, irmãos? Entendemos aqui? Veja, meus irmãos, esse texto é muito complexo, difícil, porque... e tanto é que quando a irmã Lígia estava falando, que estava lá falando com a pessoa lá que ela conhecia, né, que é testemunha de Jeová, quase certamente, se vocês fossem entrar numa discussão bíblica a respeito desse assunto, esse texto viria à tona, né? Porque esse texto, ele fala claramente que Jesus descerá dos céus, né? E ele virá à terra e os mortos ressuscitarão. E aí, então, ressuscitarão os mortos, e aí, então, os vivos, né? Aqueles que tiverem a alegria, a fortuna de estarem vivos, né? Quando Jesus voltar, aí, então, os vivos serão arrebatados, né? É algo assim que, se você for pensar tão somente do ponto de vista prático, né, chega a ser estranho. Como assim? Então, nós vamos estar aqui, o Senhor vai vir, vai ressuscitar os mortos, então nós vamos estar aqui, de repente todos os mortos, aqueles que já morreram, vão ressuscitar, nós vamos vê-los saindo de seus túmulos. Como que é isso, né? Essa passagem é tão complexa porque ela se refere, irmãos, aliás, a leitura dela precisa ser feita em par e passo com outras passagens, principalmente do Apocalipse, né? Mas assim, é muito claro nós entendermos que Jesus virá, voltará novamente à Terra, e a ressurreição dos mortos, ela acontece aqui na Terra. Esses que já morreram, né, antes da vinda do Senhor, retornarão à vida terrena, aqui na Terra, né? Então, nós precisamos entender isso. Mas a irmã Lígia, de certa forma, já deu, acho que a Kedma também falou, uma pista aí, que é a ideia do corpo glorificado, né? Então, nós precisamos entender isso. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais os irmãos aqui. Eu só li esse texto, essa passagem, por conta da indagação da irmã Lígia. Mas eu ainda gostaria de ouvir um pouco mais os irmãos, o que os irmãos pensam a respeito dessa passagem. Dessa passagem não, né? Do que nós estamos lendo lá desde Filipenses, né? No capítulo 3, desse ponto, né? Da ressurreição dos mortos. Ô, Jonathan, deixa eu falar só rapidinho, irmãos, para não atrapalhar, porque eu já falei. Ô, Jonathan, mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e ele veio na terra, ele comeu pão, ele comeu peixe, num corpo glorificado. Sim, sim. Talvez não seja isso, a gente vai voltar assim, vai ressuscitar assim, então, também, como Jesus. Dá para Esse é o entender ponto. isso? Posso aceitar isso? Esse é o ponto, irmã, né? Esse é o É, ponto. A ideia do corpo porque Jesus... glorificado é a chave que É, explica essa passagem, essa ressurreição. Mas nós precisamos entender por que isso. é, Por que essa questão do corpo glorificado? Porque a dúvida é a seguinte: se eu já vou estar no céu, eu preciso mesmo desse corpo glorificado, né? Não tá bom lá o meu espírito lá no céu, já tá bom, né? Eu já estou lá com Deus, né? Por que o corpo glorificado, né? Por que por quê? essa necessidade, ou enfim, essa forma como Deus mostra nas Escrituras que Ele quer fazer? Por que Jesus Cristo volta num corpo glorificado, né? Por que Ele não sei, meus irmãos, né? Ele, como filho de Deus, né, tendo cumprido a sua obra, ele poderia aparecer aqui de novo, exaltado lá no céu, não precisava do corpo glorificado. Nós vamos entender essa história aí do corpo glorificado. Realmente, irmã, a chave para entendermos isso é o corpo, né, glorificado. Mas por que nós precisamos entender, tá? Tá ok. E é por isso que eu gostaria de ouvir um pouco mais os irmãos aí na questão dessa... E a Kedma colocou um ponto, né, do venceu, né? E eu vou pegar essas duas expressões aí, né? O venceu e o corpo glorificado, e nós entendemos então, poderemos então entender essa importância. Amém, meus irmãos? O que os irmãos mais, não sei se os irmãos têm, pastor, não sei se o senhor quer falar alguma coisa, os demais Eu quero, irmãos. irmão Jonatas, resgatar aqui, e
eu não sei se a sua linha de pensamento vai correr de acordo com a minha. E não é contradizer, né, aquilo que você possivelmente vá dizer. Mas eu quero somente, neste primeiro momento, resgatar aquilo que... o ato criativo de Deus, o ato da criação de Deus. E resgatando isto, Deus criou o ser humano, corpo, alma e espírito. Alguns são dicotomistas e vão dizer corpo, alma e espírito sendo a mesma coisa. Mas o ser humano, ele é o ser completo. Para os dicotomistas, ele é corpo, alma e espírito. Para alma e espírito sendo um só. Para outros, que é o meu caso, eu sou tricotomista, eu creio que o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, Deus criou o ser humano, o ser completo. Ele é tudo isso. E a salvação, a nossa salvação, envolve todo o nosso ser, desde agora para a eternidade. É necessário que... É necessário? Não, não é que seja necessário. Mas para habitarmos a plenitude da vida em si, nós não podemos ser separados do nosso corpo. O nosso corpo pertence a nós. É como você falou, é um assunto bem difícil, mas, segundo a narrativa bíblica, nós podemos andar pelos textos e percebermos isso. Então, para habitar o céu, para o ser humano se completar plenamente, e até o apóstolo Paulo fala sobre isso, para habitar o céu plenamente, nós precisamos estar lá, em sua plenitude, corpo, alma e espírito. Então, é só uma palavra pequena, breve, para descrever a necessidade da ressurreição. O ser humano, resumindo tudo, o ser humano é o ser completo. E quando ele é salvo por completo. E ele vai morar no céu em sua completude. Se assim eu poderia dizer e usar esta palavra completude. Ele vai morar no céu completo. Completo. Então, daí eu vejo que existe, sim, a necessidade da ressurreição neste primeiro ponto. E voltando para o ato da criação de Deus, Deus realmente criou o ser humano, o ser completo, e ele vai gozar dessa plenitude, dessa completude nos céus. Assim, pastor, eu só acho que o senhor é um pouco chato, pastor, porque o senhor adianta as coisas que a gente vai falar. É por isso que eu demoro para falar, João Lucas, porque eu gostaria de ver os irmãos falando, e principalmente, irmão Jonatas, em um assunto como esse, porque um assunto como este arrasta horas e horas de discussão dentro de um centro acadêmico teológico, e há muito debate, né? Há muito debate. Então, pastor, né? Irmãos, né? O pastor ele tocou exatamente no ponto que eu gostaria de falar, né? Quando nós falamos, por isso que eu disse que a questão, né, que eu queria pegar as duas palavras que eu considero chaves aqui, que é as duas expressões, né? A expressão vencer, venceu, né, que a irmã Kedma colocou, e a expressão corpo, né, que a irmã Lígia colocou, né? O pastor ele fez a remissão ao ato criativo de Deus, a criação, né? O que Deus fez na criação, meus irmãos? Ele criou todas as coisas, ele criou os céus, a terra, ele criou a natureza e nos criou, homens, né, e mulheres, né,
corpo, corpo que ele fez. E é isso que nós precisamos entender. O corpo que temos é criação de Deus, né? E ele nos fez perfeitos. O corpo glorificado é a expressão da obra original de Deus nas nossas vidas. É o que Deus fez. Veja que quando nós vemos ali Deus falando a Eva, olha, aliás, falando primeiramente a Adão, do suor do teu rosto comerás todos os dias, né? E depois ele fala a Eva, terás dores, né, no parto e tal. Então, são circunstâncias que vêm pós-pecado. Porque o nosso corpo não foi feito nem para a enfermidade, o nosso corpo não foi feito para a dor, o nosso corpo não foi feito para a morte, né? O nosso corpo foi feito para a eterna glória do Senhor. É para isso que o nosso corpo foi feito, né? E quando o pastor entrou assim cirurgicamente no ponto. O que Deus criou, e Deus criou perfeito, né? É isso. Se você é um dicotomista que entende que é corpo e alma, né, ou espírito, como sendo a mesma coisa, ou um tricotomista, que é corpo, alma e espírito, o fato é que este elemento, o físico e o elemento espiritual, o elemento transcendente, que transcende o nosso corpo, meus irmãos, faz parte da criação de Deus. O nosso corpo, com as nossas funções, né, a nossa carne, né, nós precisamos entender isso. Embora nós usemos muito corriqueiramente carne como um aspecto negativo, nós precisamos entender que ele é negativo porque o pecado corrompeu. Mas a carne, a matéria, foi criada por Deus. E a obra salvadora do Senhor envolve salvar-nos na sua completude. O corpo, a alma e o espírito, né? O ser. Tem uma passagem lá em Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que nos dá um pouco da ideia do que nós estamos falando aqui. Efésios capítulo 1. E aí eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou pedir para um irmão abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, e vou pedir para outro irmão, por favor, abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. Efésios no capítulo 1, versículos 9 e 10, e 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 19. Pode ler Efésios? Pode sim, pastor. Capítulo 1, versículos 9 e 10. 9 e 10, isso. Diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Muito bem, olha só as duas palavras que ele diz que Deus quis, né? Esse é o mistério do propósito de Deus, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Veja só, meus irmãos, que esse corpo que nós temos, né, como sendo obra da criação de Deus, é alvo também da ação salvadora do Senhor. A matéria, né, a natureza, todas as coisas da terra também, como sendo criação de Deus, é alvo do propósito salvador
do Senhor. Então, o que está do ponto de vista espiritual, o que está do ponto de vista terreno, tudo é obra de Deus e ele quer, em Cristo, reconciliar estas coisas, né? Ele quer novamente colocar essas coisas em harmonia, a perfeita harmonia lá do momento da criação. Quem abriu, meus irmãos, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19? Vou ler, Jonatas. Pois não, irmã Cássia. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Muito bem. Olha só que a irmã leu, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Então, às vezes a gente usa a expressão mundo sempre do ponto de vista, isso é do mundo, é do mundo. Pois o mundo, meus irmãos, né? Como sendo a palavra mundo, né? Que vem do grego aí, o cosmos, né? Da ideia de totalidade, de todas as coisas, né? Aí eu estou falando de natureza, eu estou falando de matéria, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de sistemas, né? De ideias, de pensamentos, né? Tudo isso, o propósito de Cristo é reconciliar isso tudo com Deus, tá? Colocar isso em harmonia com Deus, tá? Daí, portanto, meus irmãos, a necessidade da ressurreição. Porque a obra de Cristo, ela acontece dentro do nosso ser. O apóstolo Paulo, ele diz, né, que há uma luta da carne e do espírito, mas a obra salvadora, ela pretende reconciliar estes dois, a carne e o espírito. E como o Senhor faz isso? Nos trazendo de novo a uma vida, né? Depois que morremos, que o nosso corpo material, este corpo aqui corruptível e corrompido pelo pecado, ele se desfaz, mas o Senhor o faz novamente, o traz à vida novamente, mas glorificado. Sem a corrupção do pecado, sem a corrupção trazida em decorrência do pecado. Aquele corpo que foi o corpo original criado pelo Senhor, né? Perfeito, pronto, apto para uma vida de plena comunhão com Deus. Lembra-se, meus irmãos, que lá no Éden, né, Deus tinha plena comunhão com o homem, com a mulher, porque ele às tardes, né, diz a palavra de Deus lá no Gênesis, que Deus ia ter com eles, né, ia se encontrar com eles, né, algo que não acontece, né, nessa nossa atual circunstância, né. A nossa relação com Deus, ela se dá tão somente no plano espiritual. Nós oramos em espírito, nós cremos pela fé, mas nós não temos o nosso físico, né? Essa comunhão com Deus, porque o nosso corpo foi corrompido, porque o pecado nos privou disso. E a ressurreição, ela vem como forma de Deus fazer com que o nosso corpo, né, e completamente, então, restaurados. O corpo, a alma e o espírito, ou se você for um dicotomista, né, o corpo e o espírito, mas em perfeita harmonia, glorificados para a glória do Senhor, para vivermos eternamente com Ele. Aí nós poderíamos entrar, mas acho que sairia um pouco do escopo, né, da nossa lição. Mas, por exemplo, a irmã Kedma mencionou os 1000 anos, né? São passagens lá do Apocalipse, né? Que nos diz que nós reinaremos com Cristo durante o milênio aqui na Terra, e que pós-milênio, novamente, Satanás e seus anjos, vai haver a última batalha, a batalha do Armagedon, aquelas coisas que nós lemos e que são motivo de bastante controvérsia, inclusive no Apocalipse, né? Mas por hoje, meus irmãos, nos basta entendermos isso, que, para usar a expressão da irmã, a plena vitória do Senhor sobre o pecado se dá conosco sendo totalmente reconciliados. O nosso corpo físico, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser aqui para com Deus. Só explicando isso, meus irmãos, às vezes a gente ouve essa dicotomista, tricotomista, né? O tricotomista, ele entende que nós, seres humanos, somos
o conjunto de três coisas: o corpo, né, esse nosso corpo físico, a alma, né, que é o nosso ser, né, a nossa individualidade, a nossa personalidade, isso que nos distingue, né, uns dos outros, né, e o espírito, que é a nossa existência espiritual, aquela que que dá vida e dá sentido a todos os outros dois, né? E é o que vai para o céu, né? Efetivamente, quando nós morremos, o que vai para o céu é o nosso espírito, né? Já o dicotomista, ele entende que nós somos corpo, né? Só o corpo, e alma e espírito são a mesma coisa, né? Eles são esse aspecto que nos dá existência, né? Que faz o nosso corpo não ser simplesmente carne, sangue e ossos, né? Ele nos dá uma vida, e uma vida distinta da dos animais, por exemplo, porque os animais têm vida, né? Mas eles não têm espírito, né? A vida deles se encerra na matéria, né? Acabou a matéria, acabou a vida, né? Para nós não. Então, essa é a diferença, tá? Há posições de um lado, há posições de outro, tá? Mas eu, particularmente, também creio que é corpo, alma e espírito, né? São três coisas distintas, mas há quem pense de forma diferente, e isso não anula, né, o que nós estamos falando até aqui. Mas daí a necessidade, portanto, da ressurreição, tá, meus irmãos? Jonatas, Pois não. só acrescentando uma coisinha que estávamos falando e me veio à mente, e que reforça essa questão da vitória, teoricamente, aí a questão de a única coisa que destrói a matéria, o corpo, seria a morte, que entrou depois do pecado. Quando Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, e aí é um texto, eu não lembrei, tentei achar aqui, mas no final, que a morte é tragada. Eu acho que a questão da ressurreição, ela reforça a questão de que a vida, ela prevalece, ela vence através da originalidade que já foi colocada aqui, do próprio Deus, do que ele pensou. E a morte, ela é destruída, porque ela simboliza exatamente a destruição da carne, do corpo físico, né? Então, Deus, dentro do que você colocou, que ele, na sua perfeição, mantém isso, ele mostra mais uma vez que o pecado em si, tudo que entrou depois, é destruído totalmente. Sim, é isso mesmo. Eu acredito que a passagem que a irmã está se referindo está lá em Apocalipse, né? Quando ele fala que a morte, o pecado, e todos, e o inferno serão lançados no lago de fogo, né? Eu estou aqui com ela aberta, mas eu 1 creio que é essa Coríntios, passagem aí, né? Que a irmã acho que é está mais se 1 referindo. Coríntios, irmão Jonatas. Pois 1 não. Coríntios, capítulo 15, verso 55. Por favor, leia para nós. 54 e 55. Pode ler aqui? Pois não, pastor, por favor. O comentário da irmã Kedma, né? Tá. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Acho que é isso, né, irmã Kedma? É isso aí. Deixa eu só Então, também afirmar aqui, irmão Jonatas, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas firmar também minha posição em relação à questão que é importante, né? Também. Eu sou tricotomista, eu creio em corpo, alma e espírito. Tá? Isso é. Só para afirmar a posição. Também penso dessa forma, né? Mas há também, né, alguém que pense e, como eu digo, né, meus irmãos, há determinados pontos de vista que, tomados por um lado ou por outro, não anulam, né, aquilo que é fundamental nós acreditarmos, né? Existem pontos da fé que são inegociáveis, eles não pode haver divergência. Mas existem pontos que, havendo divergência, né, eles não anulam o que é fundamental. Eu entendo que esse seja um ponto. Aquele que crê que é só corpo e espírito, né, dentro de tudo isso que nós estamos falando, né, não encontra divergência, né, ele não anula
essa certeza da ressurreição e da vida eterna, né? São só pontos teológicos, né? Mas é importante, né? Quem tem o posicionamento, quem já se debruçou sobre esse tema e quer afirmar a sua posição, é importante, né? A gente até pode, né, em algum momento, discutir sobre isso, né? Trazer esses temas, né? E que a gente sempre... que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, quando a gente fala e afirma posições, né? Eu sei que o pastor não é assim, eu também não sou assim, é que às vezes a gente tem por exemplo, né, meus irmãos, aquela eterna discussão, eterna não, porque eu creio que isso em Cristo acaba um dia, né? Que é aquela, eu sou calvinista, eu sou arminiano, né? E aí um ou outro acredita quase que não, você é herege, né? Porque você é calvinista, ou você é herege porque você é arminiano, né? Você não vai para o céu, né? Os arminianos não vão para o céu, os calvinistas não vão para o céu. Esse tipo de radicalização é absolutamente prejudicial, porque no céu, meus irmãos, eu não li nenhuma passagem na Bíblia que diz assim, né? Que os calvinistas serão remidos e vão para o céu, vão passar, e nem vi nenhuma outra passagem, nenhum versículo que diz, não, aqui, né, o Senhor virá buscar os seus arminianos aqui, né, no dia, não tem essa passagem, meus irmãos. Esses dois cidadãos aí, João Calvino e o Jacob Arminius, né, eles vieram bem depois, né, e da palavra, das promessas e tudo mais, e é bem decepcionante que um crente, né, diante das promessas, do milagre, resuma tudo que ele crê em Armínio e Calvino, né? Mas temos sim o dever de estudar e de tentar entender a palavra de Deus, os pontos de vista, e de nos servirmos, né, dos grandes pensadores, dos teólogos, né, dos autores, né, para podermos entender a palavra, mas sempre exaltando a palavra, exaltando o Senhor da palavra, nunca o teólogo, né? Mas eu acredito, irmãos, que até aqui isso ficou claro, meus irmãos, essa questão. Se alguém perguntar um dia por que nós temos que ressuscitar se nós já vamos para o céu depois da morte, essa resposta ficou clara, meus irmãos? Esse entendimento ficou claro ou não? Porque senão a gente aprofunda mais. Eu só preciso ouvir um sim ou não. Se o irmão não quer se comprometer. Ficou claro, não ficou? Pois não, irmã Lígia. Então, a gente ressuscita para voltar à primeira, à natureza divina, né? Conforme ele planejou e efetuou, né? Mas aí depois, então, a gente ressuscita completamente, né? Totalmente, certo? Corpo, alma e espírito. E aí depois dessa condição, então, que a gente vai para o céu. Isso, é o final, né? Aí sim, né? Porque nós vamos sim para o céu, tá, irmã? Como a irmã falou, após a nossa morte aqui, sim, viveremos no céu. Mas veja, a obra do Senhor só estará plenamente completa quando Cristo vier ressuscitar todos, e aí todos nós ressuscitaremos e receberemos esse corpo, né? Os que estiverem vivos também, mas o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 aos Tessalonicenses, receberão também, serão também glorificados, mas depois, né, dos que já morreram, né? Mas reinaremos com o Senhor na glória, né? Para todos sempre, com esse corpo glorificado, tá? Amém. E é isso. Ai, que bênção. Ô, Jonatas, quando você perguntou assim, esse negócio de voltar na Terra, por quê? Eu pensei aqui, eu falei para o Mário. Mário, eu acho que é porque a gente vai voltar com Jesus, porque aí os TJ, os espíritas, desde que fica acreditando, vai morrer, vai nascer, para eles ficarem morrendo de inveja, porque eles não acreditaram. Maldade, né? Maldade da carne, né? Deus que tem misericórdia. Oh, meu irmão, é igual eu vejo lá. Mas a gente reflete umas coisas, né? Mas só abrindo um parênteses aqui, que é engraçado e não é engraçado ao mesmo tempo, né? Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas
soltando fogos porque o rapaz morreu lá, né? O pastor está até rindo, colocou até emoji de risada lá. Mas é muito lamentável, né, que um ser humano, né, chegue num ponto desse, né? Eu vejo assim, né, que ponto o pecado faz com alguém, né? Mas às vezes o ser humano ele é tão mal, né, em sua existência que quando ele morre ele causa isso, né? Ele causa comoção e alegria, as pessoas até repórter comemorando, as pessoas soltando fogos, meus irmãos, é lamentável o mundo que nós vivemos, né, meus irmãos? Porque diz a palavra do Senhor que ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Então é bem... E às vezes a gente vê aqui, né? A irmã tá falando aqui, e eu tô lembrando daquela música lá, do Sabor de Mel, lá, que zombou de você, vai olhar para você, ver você crescer e vai ficar chupando o dedo. Esse tipo de coisa, né? Irmã, se tem uma coisa que eu não vou querer saber de quem não ficou, eu vou querer saber que eu vou estar com ele, né? Isso é o que é mais importante, né? Mas a irmã também toca num ponto, né? Que eu acho que até, não sei se ficou bem claro, esse nosso retorno à terra, né? É porque a obra do Senhor de restauração, a gente está falando do nosso aspecto do corpo, né? De restaurar, de revivermos com o corpo glorificado, e ele também se aplica à criação, à natureza, né? Reinaremos com o Senhor, diz o texto de Apocalipse, né? O milênio, né? Justamente porque a obra do Senhor também se aplica aqui, à terra, né? Ele quer restaurar a vida, a existência aqui na terra, né? A natureza corrompida, destruída, né? Pela ganância dos homens, pelo pecado. Também, e o apóstolo Paulo nos diz em Romanos que a natureza geme, aguarda, né? A natureza também aguarda, né, a restauração do Senhor. Por isso que nós passaremos por um momento de reinado aqui na terra, tá? Mas a obra do Senhor é que nós tenhamos a eternidade com Ele no céu, no reino dos céus, tá? Se você me perguntar do ponto de vista operacional como isso se dará, eu não posso dizer, irmãos, porque são coisas que estão além, né, do nosso pensamento, da nossa limitação mental, né? Mas nós cremos pela fé, tá bom? Mas é bem isso mesmo, irmã Lígia, que nós estamos colocando. Alguém mais, irmãos? Não? Irmãos, eu acho que há uma outra passagem também que está lá uma outra tema que nós abordaríamos, mas eu creio que nós podemos deixar para a lição seguinte, porque começa lá no capítulo, no versículo 12, em que o apóstolo Paulo vai falar do nosso aperfeiçoamento em Cristo, tá? Mas o que eu quero deixar hoje aqui, concluindo a nossa aula, meus irmãos, é o seguinte: nós vivemos muitas vezes muito atormentados com a vida, né? A nossa vida aqui, com as lutas pelas quais nós passamos, com as tristezas, decepções, frustrações que passamos, com as perdas que nós vivemos, né? Tá aqui a nossa irmã Kedma, que perdeu sua mãe nessa semana, né? E isso tudo nos traz muita tristeza, nos coloca, né, em dias assim de choro, de lamento, né? E de fato meus irmãos, nós não podemos negligenciar isso, né? Nós nos entristecemos mesmo, né? Porque o Senhor não nos criou para a morte, nem para morrermos e nem para vermos os nossos morrerem, né? Então não é natural embora seja natural para a matéria, não é natural para aquilo que nós fomos criados, né? Então nós nunca, irmãos, por mais que nós tenhamos a certeza da vida eterna, nós nunca vamos nos posicionar diante da morte sem nos entristecermos. Porque nós somos criados para a vida, né? E para a vida eterna com o Senhor, né? Ele soprou em nós fôlego de vida, e a morte não é compatível com o fôlego de vida.
Por isso que nenhum de nós, por mais certeza que nós tenhamos da vida eterna, nenhum de nós quer morrer, né? Nenhum de nós. Eu tenho certeza absoluta que ninguém está aqui buscando a morte, né? Por quê? E você, ao fazer isso, está certo, meu irmão, porque você não foi criado para ela, né? Então, ela nos traz dor, ela nos traz sofrimento de pensarmos na nossa própria e de encararmos a das pessoas que amamos, né? Mas o que é que nos traz força e que nos faz subsistir? Dentre todas as coisas que nós falamos, meus irmãos, a certeza de que a morte, ela há de ser vencida pelo Senhor. E de que nós, como a irmã Lígia, né, orou pelas amigas lá, de que nós estaremos juntos todos novamente, glorificados, e que não nos preocuparemos mais nem com a morte, nem com a enfermidade, nem com nada assim. E quando nós temos essa certeza, né, quando o Espírito Santo faz em nós, né, termos essa certeza no nosso coração, meus irmãos, nós podemos superar todas as lutas que passamos, inclusive a própria morte, porque ela nos consola, né? Essa certeza nos consola. A certeza da ressurreição, a certeza de que voltaremos, meus irmãos, né? Glorificados, um corpo glorificado, ressuscitados com o Senhor, reinando para sempre com Ele. Por isso que há uma passagem, que, se eu não me engano, está em Colossenses, que o apóstolo Paulo diz que se a esperança que temos é somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não é uma ofensa, né? Um miserável, né? O que o apóstolo quer dizer é que isso que nós temos, meus irmãos, esse pouco que nós temos é miséria, né? Miséria que eu quero dizer é que triste é se a nossa esperança está só para aqui, para a matéria. Que triste é essa pessoa, que triste é esta vida, que triste é esta existência, né? Eu às vezes me pego, sabe, pastor, eu não acredito, eu sou um ateu para ateu. Eu não acredito que existam tantos ateus assim no mundo. Quando uma pessoa chega lá, eu sou ateu, eu não acredito. Porque eu fico me perguntando, se uma pessoa se diz ateu, por que ela... Eu não conheço nenhum ateu que queira morrer. E eu me perguntaria, para uma pessoa que não tem esperança nenhuma em uma vida pós-morte, né? Por que se preocupar com a morte, né? Se tudo acaba ali? Então ele não vai sentir dor, não vai sentir nada. Por que esperar na... Por que ter medo da morte, né? Eu vejo um ateu, e muitos ateus, desejando, por exemplo, a sua cura das suas enfermidades. Se ele está enfermo, ele quer a cura, ele quer dias melhores, né? Ele está sempre pensando em algo que ele não tem agora. E nós somos assim, nós pensamos no futuro, nós pensamos no dia de amanhã. Se nós conseguimos projetar algo que não está no nosso alcance, que não está na nossa visão, como eu não posso acreditar em Deus, que também não está no nosso alcance, não está na nossa visão? Só do fato, né? Eu tinha um amigo que falava assim: o fato de você, quando o sinal do pedestre abre para você e você atravessa a rua, você acreditar que aquele carro não é um doido que vai passar e vai te atropelar, você já tem alguma fé, né? Porque você atravessa a rua, né? Você não sabe quem são aquelas pessoas que estão nos carros esperando você passar, né? Mas você atravessa, porque você alguma confiança tem, né? Então, se você consegue ter confiança no ser humano, que pode ser um maluco, por que não ter confiança em Deus perfeito, todo-poderoso, né? E eu acho que se realmente houver algum ateu, ateu de verdade, deve ser muito triste a vida dele, né? Mas nós não somos tristes, meus irmãos. Nós cremos em Deus, cremos no seu poder, cremos na vida que ele nos dá para além desta vida que nós temos, né? E isto é uma riqueza que temos e que nos permite desfrutarmos de todas as outras riquezas, né, da vida terrena. Tá bom, meus irmãos? Eu concluiria desta forma. Que Deus nos abençoe, que verdadeiramente nós tenhamos aí um aprendizado, tenhamos tido um aprendizado aí no dia de hoje. Não sei se algum irmão quer fazer alguma última colocação, alguma
coisa assim. Se não tiver, eu já retornarei a palavra ao pastor. Amém. Jonathan, Amém. é, Irmã Kedma, pode falar. eu só gostaria de aproveitar